São interessantes porquê? São interessantes porque são reminiscências, de facto, do domínio da água, que obviamente vem, apesar daqui em Alcobaça não está bem esclarecido os domínios do terreno pré-cister. Há uma série de ideias que não estão comprovadas, ou seja, é necessário haver aqui muita arqueologia para perceber, por exemplo, se os romanos estiveram aqui, se não tiveram, outros assentamentos. Mas, de qualquer das maneiras, sabemos que desde a Ordem, não é? Que foi criado este sistema hidráulico, no caso aqui do Alcoa, e que foram potenciados uma série de moinhos que, inclusivamente, eram, depois tinham os seus rendeiros, não é? Eles eram rendeiros e depois tinham os arrendatários que trabalhavam e produziam, que depois isto entrava dentro da economia da própria Ordem de Cister. Depois de 1833, deu-se o fim das ordens. E isto foi tudo vendido em asta pública. E é uma série de pessoas, de famílias e empresários na altura, etc., que vão adquirir estes terrenos e que vão potenciar esta economia. Eu sei por dizer que tinha nascido nesta casa que foi construída por meu pai e que foi terminada em 1931, foi o ano em que eu nasci. Depois o meu pai tinha aqui um estabelecimento comercial, mercearia vinhos naquele tempo, e negociava em cereais. De maneira que comprou aquela propriedade onde estão os moinhos ali embaixo, o moinho da Mãe d'Água, como lhe chamam, e o outro do rio, que era o moinho novo. Esse moinho novo, o moinho da Mãe d'Água, ainda é do tempo dos frades. É um moinho que deve ter sido construído já quase no final dos frades estarem aí em Alcobaça, 1700 e qualquer coisa. E o meu pai depois, em 1930, comprou esta propriedade e pensou que aquele moinho não lhe dava rendimento e pensou fazer outro. O meu pai conseguiu, através, já naquele tempo, veja lá, em 1934, já havia corrupção. E o meu pai, com uns litros de azeite, conseguiu fazer que lhe aprovassem o projeto aqui do rio, o projeto que existe hoje. Construção do açude, ele fez o açude, eu era miudito, lembro-me, ele fez o moinho e então ficou conhecido o moinho novo. Eu nasci praticamente nos moinhos, por assim dizer. Tinha 13 anos quando deixei de trabalhar e passei a fazer companhia ao meu pai. E a acompanhar nos moinhos e tal, e a trabalhar nos moinhos. Portanto, estou dentro destas coisas todas dos moinhos, do rio, a vivência do rio. A vivência do rio que era muito curioso, porque naquele tempo nós bebíamos água do rio. Pois o meu pai também cheguei a trabalhar depois com um moinho que era dos frades, perto do outro que estava, porque havia aqui em Chiqueda um moinho que acionava um lagar de azeite. Esse moinho foi uma pena de demolirem aquilo tudo para construir uma fábrica de farinha para animais. Era um moinho, coisa linda. E o meu pai também teve esse moinho, não o do lagar, o outro ao lado, que ainda ali existe. Existe a casa. Existe a casa. O moinho não tem a instalação. Foi transformado numa casa de habitação. Que também tinha 4 casais de mós. Tinha 8 mós, 4 casais de mós. E eu trabalhava aí já num esse e tinha estes aqui. E além disso existe outro moinho aqui a seguir a este, que é o chamado Moinho do Canal, que também foi, o meu pai também o transformou, que era da família Barreto. Portanto, na década de 50, 60, os moinhos tinham muita atividade.
pois naquela altura até as padarias gastavam a farinha de rama, que era feita por estes moinhos. O cereal era moído nestes moinhos. E havia aqui pelo menos dois, o moinho do Canal e o meu pai, que eram os que tinham mais rendimento, davam mais rendimento e havia mais produção. Nós chegávamos a vender farinha para os padeiros de Alcobaça. Havia 3 padarias para quem nós fazíamos farinha. Naquela altura toda a gente cozia pão em casa. E isso foi-se perdendo, de tal maneira que as pessoas depois começaram a abandonar praticamente o rio. Os moleiros deixaram de trabalhar, a limpeza deixou de ser feita e então ainda por cima foi prejudicado com as construções das suiniculturas acima da nascente, que acabaram por matar o rio. De maneira que na década de 60, até 70 talvez, em 70 e picos ainda, não sei, em 70 acho que já não havia moinhos a trabalhar quando se deu o 25 de Abril. 25 de Abril, estava lá só o Filipe, mas já era assim esquecido. Pois era, já estavam a parar muitos, na década de 70 já praticamente pararam todos. E a partir daí, se o rio estava praticamente abandonado, ainda ficou pior. O que é interessante, obviamente depois da entrada de Portugal na União Europeia, vai mudar completamente a estrutura agrária portuguesa, não é? A economia agrária, a modernização, as regras inclusivamente sanitárias, etc., que vão ser introduzidas no controle de qualidade dos produtos, o que vai fazer que estas estruturas, no fundo, vão acabando por desaparecer. E o que é dramático é que, ao fim de 10 anos, elas desaparecem de uma forma radical e, hoje em dia, chegamos ao ponto que, nos moinhos até nem tanto, porque os moinhos, até pela sua própria estrutura, vão resistindo mais a isso, mas, por exemplo, eu estou a falar, por exemplo, dos lagares de vinho, dos lagares das eiras, dos pisões, etc., que vão desaparecer completamente, não é, da arquitetura popular portuguesa. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai depois acontecer um outro movimento, que é um movimento de reutilização, de requalificação destes espaços, já para uma outra fruição, não é? Que é a fruição cultural, a fruição turística, a fruição educativa, que é o caso por exemplo, deste moinho do Canal e do moinho do Parente, que é um moinho de rodízio, que sofreu um projeto financiado pela Líder Oeste, no âmbito de um outro projeto ambicioso que havia na altura aqui em Alcobaça, que era do Museu dos Cotos de Alcobaça, e que, de facto, no âmbito da programação desse projeto de museu, se conseguiu recuperar estes 2 moinhos. E eu sempre morei e nasci mesmo em cima d'água, que era um moinho que havia ali embaixo, mesmo em cima da ponte, quando nós cortamos aqui para o moinho, não é? Ali era a minha mãe, era o meu avô, fizeram ali farinha. O meu sogro veio para aqui e continuou a fazer farinha. Eu automaticamente gostei muito, portanto, a moagem, a água, era o que movimentava o nosso ganha-pão. Portanto, sempre teve muita. Eu desde que tinha pequenininha, que andava a limpar os rios, porque para as águas se poluírem com mais rápido. Se a água estivesse muito parada, não havia força para o mundo trabalhar, não é? Porque é uma das coisas que eu adoro sempre, é ter os rios completamente limpos, gosto de ver a pureza da água. Portanto, isso é limpo, só que agora temos estado no inverno, aqui está um bocadinho, mas isso é natural, né? Temos à espera que venha mais água, mais chuva, mais cheia, não é? E a água é uma das coisas que, portanto, adoro, gosto. E é isso que faz, é isto que fazia ganhar, como eu digo, um moleque nunca tinha fome em casa, que havia sempre farinha, de repente que houvesse farinha havia pão. E que, de facto, no âmbito da programação desse projeto de museu, se conseguiu recuperar estes 2 moinhos e foi logo, qual foi a principal objetivo desta recuperação? É precisamente recuperar a sua funcionalidade original, ou seja, recuperar os mecanismos, as tecnologias. Agora, a farinha serve não para, digamos assim, vender às panificadoras, mas sobretudo para, se quisermos, transmitir saberes e conhecimento às novas gerações.
Pois, isto, olha, é assim, isto é bonito porque, é assim, tudo tem uma norma, isto tudo tem uma norma. Por exemplo, esta mó que está aqui à vista, esta mó, é uma mó de fazer farinha de milho, é uma pedra mais rija, tanto a mó como o poiso. O poiso é a parte de baixo, é a mó que está fixa, e esta de cima é a mó corredora, é a que anda à roda, a outra é fixa. Esta pedra é mais rija que a pedra de fazer farinha de trigo. Portanto, é uma pedra mais rija, uma pedra que, pronto, tem outra consistência. O resultado é que isto, quando se põe a trabalhar, põe-se o grão, não sei se já uma vez viu, põe-se o grão na moega e a moto fica a trabalhar, a andar à roda, é afinada, tem que se afinar com a entrada de grão, consoante a velocidade da mó, e se a gente depois ainda vamos afinar ou queremos a farinha mais grossa ou a farinha mais fina. Está a ver? Isto é afinação. E pronto, eu gosto disto e de vez em quando venho aqui fazer uma farinhazinha e já tenho feito até para miúdos da escola que vêm aqui. Vêm aqui muitos miúdos de vários lados e ficam encantados com isto que está a fazer farinha. Nós, quando começámos, de facto, o rio precisava de uma grande intervenção. Existiam árvores caídas há dezenas de anos, mesmo há dezenas de anos. Dizem as pessoas mais antigas que nunca houve uma intervenção como aquela que nós iniciámos e fizemos. Portanto, este segmento de rio, que foi desde o nascente até cerca de 1,5 km, e por muito que 1,5 km tem muito espaço, há muita coisa a tirar. Nós retiramos do rio toneladas de lixo. No início até foi muito engraçado, porque toda a população de Chiqueda, todos os sábados e domingos e feriados que nós tínhamos esta intervenção, as pessoas se vinham juntar, olha, um agradecimento que nós vos queremos fazer, venham almoçar connosco. Portanto, isto, quer queiramos, quer não, acabou por juntar a população durante algum tempo. Foi muito giro tudo aquilo que nós fizemos.